Pessoal, muito bom dia, muito boa noite. Opa, eu acabei quebrando uma coisinha aqui. Deu. Pessoal, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui para falar um pouco sobre livros. Na verdade, o assunto que eu queria falar hoje mesmo era sobre falsos magos, falsos bruxos, falsos feiticeiros que temos na nossa sociedade adolescente, né? Porque a maioria dos bruxos e feiticeiros, que são obviamente falsos e tóxicos, são jovens de 15 até 30 anos, uma idade muito ruim para você saber alguma coisa relevante, grande sobre magia e sobre qualquer outras coisas. Eu queria falar disso, mas devido a uma briga que eu tive com um amigo meu, que era um astrólogo e católico, que eu vou acabar me desviando muito do assunto, meus sentimentos vão acabar me levando a falar coisas irrelevantes para a sabedoria de vocês e mais para minha própria, algo que eu tento evitar. Eu também queria fazer um vídeo falando da religião do futuro, em breve, a religião que vai vir no futuro, que é uma religião sem Deus e mais humanista. E também queria falar sobre magia de verdade. Aí vocês perguntam como é que um ateu pode acreditar em magia, né? É um assunto complicado. A vida não é um manual de regras que diz assim, olha, a vida é assim. Não, a vida não é assim. A vida é uma coisa complexa, cheia de perguntas que muitas vezes não tem resposta, e às vezes nós temos que viver contradições que as pessoas não entendem. Porque a nossa sociedade, ela nos coloca regras impostas. Ou você é cristão, ou você é bruxo, ou você é ateu. Ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas não aceitam isso muito bem. Então elas falam bobagens. Outra hora eu falo disso com mais clareza. Mas o que eu queria falar mesmo, que muita gente perguntou e vem a perguntar e tudo mais, e algumas perguntas que vieram escritas nos vídeos, outras não, outras pessoas gostam de falar mais por aqui, é sobre os livros do Dan Brown, só a comparação com os filmes, e eu queria falar um pouco disso, aproveitando uns 10 minutos que nós temos de vídeo. Vamos começar aqui com o primeiro livro da série, primeiro ou segundo, eu nunca me lembro. Existe uma ordem dos filmes e a ordem do livro. Anjos e Demônios. Tá? No filme todo mundo já viu, todo mundo que é fã já viu, conhece, sabe de cor, quem adorou aquele filme, é um puta de um filme. E o livro é muito melhor. O livro começa não direto no Vaticano e no professor Langdon, mas ele começa no CERN, que é o cientista, é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Eu acho que é assim o nome. E é lá que eles criam a antimatéria. Fala do cientista que criou a antimatéria e por quê, que ele era muito parecido com Galileu. Ele era um cientista de ponta e ao mesmo tempo ele era católico. E ele tinha uma filha e conta toda a vida dele, as suas contradições do porquê que ele criou a antimatéria, o que ele queria e sua vida. E de certa forma o Dan Brown colocou esse cientista muito parecido com o próprio Galileu. Isso é uma coisa interessante em vários livros dele, que ele pega pessoas antigas e ele coloca pessoas de hoje como se as pessoas fossem as encarnações dessas pessoas, né? Não digo encarnações, mas versões mais atuais de cientistas antigos, não é? É o grande caso do Anjos e Demônios. Acontece esse caso, fala um pouco mais sobre o assassino, o que é muito interessante. É um assassino turco, da mesma linha dos assassinos do Assassin's Creed. Ele gosta de sadomasoquismo, só que um sadomasoquismo extremo é daquele tipo de hábito antigo que eles comiam as mulheres à força e depois matavam as mulheres logo em seguida. Eu mesmo estudei um pouco sobre isso na psicologia humana e também sobre a psicologia da época, do que o povo acreditava sobre isso. É um prazer de matar somado ao prazer carnal sexual, o que dá uma enorme energia ao corpo, aquela sensação de prazer eufórica. E o assassino é descrito exatamente assim no livro. Até tem uma parte que ele sequestra a moça. Outra coisa, eu não tenho vergonha de dar spoiler, eu vou dar spoiler dos livros. E eu garanto a vocês que, mesmo com os spoilers que eu dou, ler o livro é outra coisa. A experiência de vocês não vai
se alterar. Se alterar, vocês são muito... Existem vários adjetivos pra me dizer agora, né? Mas prefiro que vocês mesmos coloquem eles em vocês mesmos. O assassino sequestra a menina do que anda com o Robert e tenta, né? Essas coisas. Acontecem coisas lá. Bom, vocês vão entender quando vocês verem. Minha moça está pelada e ela só não morre, né? É bem interessante. Fala mais sobre o Camerlengo, o que é uma das melhores partes do fim do livro, o Camerlengo e a relação dele com o Papa. Uma coisa que essa coisa eu não quero dizer, porque eu prefiro que vocês vejam, além de ser uma coisa muito incrível, é uma coisa muito bonita e uma coisa muito... Como é a palavra mesmo quando você vê algo escroto, assim, algo gore? A palavra é gore. Quando você vê algo gore, você sente, assim, você vai sentir tudo isso no fim do livro, assim. Ainda mais se você for católico. Mas, o que mais? Fala um pouco mais dos Illuminati antigos, sobre o caminho da iluminação deles, aqueles marcos, né, no Vaticano, e a importância deles, do porquê eram feitos, não é? E como eles divulgavam isso. O filme corta muitos detalhes a esse respeito, assim, e no livro esses detalhes são muito bem somados, do porquê eles faziam, qual era a importância disso, riscos que eles corriam. Muito interessante isso sobre os Illuminati. Sugiro que vocês deem uma olhada. Sobre as estátuas, as imagens. Eu comprei a versão ilustrada, né? Porque, poxa, puta imagem, né? Que mais? Eu acho que por hoje é só. Eu acho que eu já falei bastante coisa a esse respeito. Eu gostaria de ter lido o livro antes de falar isso. Eu já li esse livro umas 5 vezes e mesmo assim os detalhes, assim, como eu já li tantos livros do Dan Brown, alguns detalhes meio que embaralham na nossa cabeça e a gente tenta não falar detalhes errados para que não dê confusões e atritos, as pessoas vão ler errado e tal, caramba, dá uma desinformação estranha, se é que eu já não estou dando uma desinformação, né? Mas é muito interessante, muito interessante. Os finais em relação ao filme. O filme é muito bom, assim. O filme mostra um outro lado, assim, bem legal. Mas o lado... sim, outro detalhe interessante do livro é o diretor do CERN. O diretor do CERN tem um papel muito importante, tanto no início do livro quanto no fim do livro. O que o filme deixa muito cortado, porque nem mostra esse diretor do CERN no filme. Esse diretor do CERN é um cientista que comanda o CERN, ele já é velho, tipo quase um Stephen Hawking, e ele tem um amargor enorme pela religião, ele é um gay católico, ele tem um enorme desgosto, assim, e é muito interessante a participação dele nos acontecimentos, assim, é muito... Fora os avanços tecnológicos, as várias pesquisas do CERN, no início do livro... Ver o professor Langdon andando pelo CERN e o que ele vê lá é muito interessante em questões para vocês verem os milagres que a ciência propõe pra gente, que são muito mais incríveis do que os milagres que a gente vê hoje em dia. A ciência faz mais milagres do que a religião. Os avanços científicos, como os cientistas são na vida real, às vezes a gente tem uma imagem deles e como eles são de verdade. Essa parte ela é bem... E, claro, né, o preconceito de muitos cientistas, né, com relação... Uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, né? No Brasil, às vezes, como a gente é muito católico, a gente não vê esse preconceito. Países mais ateus, como a Suíça, onde se passa essa parte do CERN, você entende aquele desgosto pela religião. Uma coisa que você não vê muito no seu cotidiano. Assim, às vezes as pessoas acham que porque o Brasil é assim, o mundo inteiro é assim, e não é assim que a coisa funciona. Ainda bem que nós estamos vivendo tempos novos, tempos de informação, tempos que acontece uma coisa na puta que pariu e a gente consegue ver aqui e sentir aqui. Estamos chegando a 9 minutos e meio, eu vou encerrando por aqui. E eu vou gravar mais vídeos em breve e eu vejo se vou gravar vídeos sobre assuntos que não... Hoje eu tenho falado muito sobre os livros do Dan Brown e eu quero ver se eu falo alguma coisa mais diferente.